E hoje, um assunto que eu julgo da máxima importância, né? Como se organizar e aumentar a produtividade nos leilões de imóveis. Bora lá, galera! Você sabe que esse, para mim, é um ponto-chave, né? Na hora que, pra galera que quer fazer resultado no mercado de leilões de imóveis, para mim é um ponto-chave saber administrar o tempo, tá? Então bora lá, galera, e bora para cima que eu vou entregar um pouco do que eu faço, do que eu quero fazer a partir de agora, um pouco do que eu fiz e já deu certo e do que eu acredito que pode ser aplicável para qualquer pessoa para construir uma rotina que realmente seja capaz de construir resultados realmente, né, divisores de água aí na vida de vocês, né? Então, o leilão pode ser um divisor de água, mas saber construir uma rotina que alimente esse processo, alimente seu negócio aí nos leilões de imóveis é o que faz diferença, tá bom? Então, mete aí o dedo no aviãozinho, compartilha essa live, se cada um compartilhar com 5 pessoas aí, seus grupos de arrematação, com outras pessoas, rapidinho a gente bate aqui nossas 400 pessoas, que é a nossa meta aqui do domingo, tá bom? Já estamos com quase 250. Mete o dedo no aviãozinho sem dó, cada um compartilhando com 5 pessoas. Vocês vão ver que pode mudar o jogo de vocês já a partir de segunda-feira, tá? A partir de amanhã, se cada um procurar implementar, cada um tem uma vida, cada um tem uma rotina, obviamente, a gente sabe que nada do que eu falar aqui é 100% aplicável a todo mundo. Mas se você pelo menos pegar conceitos aqui e aplicar, pode ser que vocês já tenham bons resultados imediatamente, tá bom? Aqui, ó, Leandro Campos, T29, 5 arrematações, olha que legal aí, show de bola, teve da turma 29, 5 arrematações para cima. Bora lá, galera. Deixa eu perguntar aqui, falando em arrematações, quem aqui já arrematou imóveis? Quem aqui já arrematou imóveis? Quem aqui já arrematou imóveis? Coloca para mim aí, por favor, no chat, quem já arrematou imóvel? Coloca para cima aí, coloca para mim. Coloca para mim. Deixa eu ver quem já arrematou imóvel. Comenta aqui, já arrematei, não arrematei. Pode comentar, quem não arrematou não tem problema nenhum, tá? Coloca aí, não arrematei, só para eu saber como é que tá a divisão dessas lives aqui. Ó, eu já arrematei, já arrematei. Bora lá. Deixa eu ver, não arrematei. O Wilson já arrematou, o Igor não. O João já arrematou. O Luiz Fernando já arrematou. A advogada Carla não. O José Rapete já arrematou 7. A Rosana não arrematou. O Jurandir nada. A Arilene ainda não. A Juliana já arrematou. Sensacional. Olha lá, ó. O Emerson é de Curitiba, já arrematou vários. Olha que massa. O Fabiano não arrematou. O Raul já arrematou 4, é da turma 25. O Guilherme já arrematou. O Reginaldo já arrematou. O Emerson, né, já falou que arrematou vários aí. A Betina já arrematou. A Vitória não arrematou ainda. O Leandro já arrematou. Muito bom. O Dani Brito já arrematou. Paloma digitou T32 aí para entrar na lista de espera. Inclusive, quem quiser entrar para a lista de espera da próxima turma da Smart, que deve acontecer lá em maio, só digitar aqui nos comentários T32, digita T32 e entra para a lista de espera da mentoria do Zero Arrematação, a melhor mentoria do Brasil, reconhecida pelo MEC, a primeira que foi reconhecida pelo MEC, porque ali a teoria, a prática, carga horária, tudo para que vocês tenham resultado efetivo nesse mercado de leilões de imóveis. A Tati Rocha já arrematou 4, o Fábio da turma 31 entrou agora, ainda não arrematou, 2 já arrematados, do Nunes Monteiro, o Tatazinho já arrematou 8, já pulou para os Tubarões. Sensacional, galera. A Maria Irene, grande arrematante também, já arrematou. Muito bom, galera. Pablo já arrematou 5. Bora compartilhar a live e bora começar nosso conteúdo aqui. Legal demais, galera. E quem já arrematou? Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Quem já arrematou cotizado? Quem já arrematou cotizado? Só para eu entender. Eu vi que a maioria já arrematou, tem alguns que não. Quem já arrematou cotizado? Comprou com outra pessoa, né? O que é cotização? Comprar com outra pessoa. Quem já comprou com outra pessoa, ou seja, na matrícula lá, ou mesmo por contrato particular, tem 2 pessoas ou mais que compraram com você. Deixa eu ver aí. T31, 2 pops. Quem já arrematou? Fala, eu já cotizei ou não cotizei. Coloca aí pra mim. Ó, obrigado pelo prestígio aí, ó. O Neomídia falou que tá no meio do churrasco e parou para acessar. Muito bom. Obrigado aí, ô Neomídia. Prometo honrar seu tempo aí, viu? Ó, Michele sozinha.
O Rangel sempre cotizado. O Alvimar T31 já arrematou, mas não entendi se foi cotizado ou não. O Igor lá, 2 cotizados e 2 sozinho. O Manu eu arrematei todos sozinho, né? Imagino, né? Ó, o Live Consultoria arrematou cotizado. O João já falou que o João Dassi, Tubarão, já arrematou cotizado mais de 15. Eu já arrematei cotizado, sozinha, cotizei agora, doutora Ana Carla Araújo, legal, não cotizei. Karen, todos os meus 8, não sei, foi todos os 8 cotizados, Karen? Não entendi. Não cotizei, bacana, legal demais. Só para entender um pouquinho como é que tá a live, enquanto isso a gente chega aqui a 300 pessoas nessa live, se cada um compartilhar aí com 5 pessoas, a gente bate nossa meta de 400 e ó, eu não vou negar para vocês, tá? Professor gosta de casa cheia. Quanto mais pessoas tem aqui na live, mais a minha mensagem difunde aí pela internet, mais motivado eu fico, não posso negar para vocês. É óbvio que eu vou honrar a vida de cada um dos 300 que estão aqui, vou valorizar o tempo de vocês e entregar o melhor conteúdo. Mas quanto mais pessoas, eu não vou negar para vocês que eu fico mais motivado, tá? Então vamos compartilhar essa live, vamos espalhar, até porque é um conteúdo de qualidade, conteúdo gratuito, ao vivo, inédito. Não é justo que vocês tenham oportunidade aqui de organizar, de ver como que outros arrematantes trabalham em alta performance e não compartilhe esse conteúdo com seus parceiros, seus sócios, com outras pessoas que possam se interessar por esse mercado. Então, mete o dedo no compartilhar, mete o dedo no aviãozinho e bora pra cima. Já temos 300 pessoas aqui na live, bora fazer a diferença, tá bom? Então, legal, ó, tem muita gente que cotizou aqui. A Karen falou que arrematou os 8 cotizados. O Leandro falou que foi 2 sozinhos, 3 cotizados. Turma 30, não cotizei. O PF falou 1 sozinho na turma 31, já é turma 31 arrematando, ó. PF Fontes arrematou 1 aí, sensacional. Então eu vi aqui que boa parte já arrematou, tá mais ou menos 70-30 ali que já arrematou, e a maioria aqui foi cotizado. Legal demais, é muito legal falar sobre isso, por quê? Porque também a gente vai falar um pouquinho aqui sobre rotina, sobre alinhamento, né? E muitas vezes não basta só que a gente faça, que a gente organize a nossa vida, né? Quando a gente está trabalhando com parceiros, é bom que os parceiros estejam na mesma vibração para que os resultados realmente se multipliquem, né? Então a Giselda, por exemplo, arrematou sozinha na Leiloaria Smart, olha que legal. A Martina perguntou o que é cotizar. Martinha, o que é cotizado? Cotizado é ser coproprietário, é comprar em conjunto com alguém, tá? Então, por exemplo, eu já comprei, eu tenho aqui, ó, deixa eu ver algum sócio meu aqui, ó. Cris, tá na área aqui, ó. Cris Leilões, Cris Xavier, X Leilões. Já comprei imóvel com ela. Então, o que aconteceu? Nós compramos, reunimos e compramos um imóvel. Como parceria, cada um é proprietário de uma fração do imóvel e a gente vende e divide o lucro. Isso é cotizar, comprar em conjunto, obviamente dividindo capital e trabalho, né? Então a gente faz tudo junto, desde a garimpagem, seleciona, analisa, toma decisão de compra, juntos, cada um paga a sua parte, reforma, vende e divide o lucro. Então basicamente é isso que a gente faz. Ó, a Cris está aqui na área, ó, X Leilões. Cris é uma das grandes parceiras da comunidade aí, faz arrematações em parceria aos montes, né? Então isso naturalmente potencializa o resultado, mas é bom, né? Um dos grandes problemas que tem com relação às parcerias, muitas vezes desalinhamento em nível de foco, né? Então, ou seja, poucas pessoas, né, focadas, né? Ou seja, desalinhamento na energia e no foco que se coloca no negócio, né? Então isso é importante na hora de tomar decisões de parceria. Mas eu não vim falar sobre parceria hoje, só comentei para vocês, porque quando a gente fala de organização, rotina, naturalmente esse assunto ele vai difundir, né, dentro dos grupos de arrematação que vocês têm. Por quê? Porque naturalmente alinhamento e foco e energia que se coloca no negócio, quando um grupo está nesse alinhamento perfeito, os resultados eles fluem muito mais, tá bom? Bom, primeira coisa que eu quero falar para vocês, tá? E eu fiz alguns tópicos aqui e é importante a gente primeiro fazer esse alinhamento para a gente começar nessa live. Todo mundo aqui focado 100%? Bora lá. Primeira coisa, tá? E aí, quem não é do mercado, essa frase é mais para quem ainda não arrematou, quem ainda não entrou na mentoria do Zero Arrematação, quem ainda não entrou no mercado de leilões de imóveis. Leilão não é só colocar dinheiro, tá? Veja bem, presta atenção. Leilão não é só colocar dinheiro. Leilão envolve trabalho. Por isso vai fazer todo sentido o que eu vou falar daqui para frente. Sobre rotina, sobre separar tempo, sobre como organizar a rotina diária. Eu vou falar minha rotina diária para vocês entenderem o que eu faço, tá? Como que eu organizo.
Mas leilão não é só colocar dinheiro. Se não é só colocar dinheiro, eu preciso colocar energia, preciso colocar tempo, então eu preciso me organizar para isso, tá bom? Isso é importante falar, porque muita gente, embora leilão seja realmente um negócio que muda vidas, né? Como já mudou milhares de pessoas dentro da comunidade Smart. Tô falando de gente que transitou de carreira, gente que vive disso, gente que hoje constrói patrimônio, multiplicou seu patrimônio só com leilões de imóveis. É preciso dizer que não é só colocar dinheiro, tá? Se não é só colocar dinheiro, precisa colocar energia, então eu preciso me organizar para que o meu recurso, tempo, ele seja alocado da melhor forma possível para que eu consiga, de fato, obter os melhores resultados. Isso é importante, tá? Antes de qualquer coisa, é importante falar sobre isso. Nossa, Renan, mas quando a gente fala de leilão, a gente analisa o percentual que ele vai dar sobre remuneração do capital. É óbvio, quando a gente faz contas e quando a gente, obviamente, vai analisar se o investimento vale a pena ou não, a gente analisa mais sobre a ótica do capital. É óbvio, né? No primeiro momento você vai analisar sobre a ótica do capital. Isso é natural, tá? Então você vai fazer o quê? Comparação. O meu negócio em leilão deu 50% em comparação com o investimento no Tesouro Direto ou investimento numa ação A, B ou C que deu 20%. É óbvio que você vai fazer essa comparação. Por quê? Porque o que você tem para comparar numericamente é isso. Dificilmente você vai ter uma contabilidade exata de quanto tempo se gastou para fazer aquele resultado, né? Embora isso seja relevante, né? Aumentar a eficiência do seu funil seja tão relevante quanto alocar bem seu capital, tá? Então, nós vamos falar um pouco sobre isso, mas já anotem isso, já internalizem isso. O grande Jefferson aí tá na área, Tubarão também, lá do Ceará. Um abraço aí para você, meu querido. Então, primeira coisa que vocês têm que entender é isso. Entendeu isso? A gente já começa a partir para outro nível de conversa, tá? Então, leilão é um negócio. É um negócio em que você vai alocar capital e vai alocar tempo. Tempo para quê? Para fazer todas as operações que envolvem o leilão, desde a garimpagem até a venda do imóvel. Entenderam isso? Óbvio que não é um negócio comum. Não é um negócio como abrir uma padaria, que você precisa estar lá todo dia, que se você fechar um dia a padaria, você não vende. Não é assim que funciona. O leilão você consegue administrar com poucas horas, mas ainda assim você precisa colocar tempo. E quanto mais eficiente você é no processo e na sua rotina, melhor são os seus resultados, né? Então, quanto mais eficiente você é no processo, mais eficaz é o seu processo, mais eficaz, mais resultados você tem lá no final de tudo, né? No final da operação. Então, entender isso faz todo sentido. É um negócio, mas não é um negócio tão convencional do ponto de vista de necessitar de você 8 horas por dia, não precisa disso, muito, muito longe disso, mas ainda assim precisa de uma alocação de tempo. Entenderam isso? Tá tudo certo? Isso aqui tá nivelado, né? Já excluindo esse comentário meu aqui, já é para excluir quem aqui acha, quem tá aqui na live acha que não, eu vou colocar o dinheiro, não preciso fazer nada, eu vou colocar o dinheiro em leilão e vou receber depois aqui 12 meses meu lucro de 40%, 50%, 60%. Esquece isso. Isso não é leilão, tá? Quem te falar isso que você vai comprar, vai aprender e não vai precisar fazer nada e vai conseguir ganhar 30%, 40%, 50%, 60%, 100%, como tem negócio que dão, tá mentindo. Não é assim que funciona. Então você precisa, obviamente, alocar tempo desde o aprendizado até o negócio. Então você precisa aprender. No início você vai gastar mais tempo aprendendo. Depois, à medida que você for masterizando o negócio, você vai diminuindo o tempo de aprendizado e gastando mais tempo na operação. Óbvio que quanto mais você faz e mais você aprende e aplica e colhe resultados, melhor você fica. Menos tempo você vai gastando. Isso é natural, né? Então é óbvio que um advogado experiente, ele gasta, usando o exemplo da advocacia, ele gasta menos tempo elaborando uma peça do que um advogado inexperiente que está começando agora. Ele pesquisa muito mais, ele tem que entender aonde se aplica a jurisprudência. Às vezes um advogado experiente, ele olha aquilo e fala, essa jurisprudência vai se aplicar a esse caso, acabou.
Então ele tem muito mais habilidade. Então, naturalmente, com o tempo, você vai melhorando e diminuindo o tempo gasto, tornando o seu processo mais eficiente. Até aqui tudo bem? Beleza? Então, é um negócio. Dá para produzir, dá para crescer esse negócio gastando poucas horas, porque é um negócio diferente, mas ainda assim você vai precisar gastar tempo. Você precisa alocar tempo nesse negócio para que isso dê certo, tá bom? Bom, no final de tudo, quem é mais eficiente nesse processo é quem leva vantagem, tá? Desde quem coloca mais tempo até quem é mais eficiente de fato, quem consegue bater o olho e enxergar boas oportunidades, quem consegue desenrolar as coisas mais rápido. Quem é mais eficiente no processo de ponta a ponta é quem leva vantagem no mercado de leilões de imóveis. Então, só um nivelamento aqui para a gente começar. E aí, tá? Eu vou falar aqui para vocês, tá? Eu já testei muita coisa, tá? Eu já já conciliei trabalho com leilão, já conciliei, eu era auditor fiscal, né? Serviço público, né? Ou seja, um cargo que tem uma alta exigência, tá? E tive que conciliar com o leilão. Então, ou seja, eu tinha poucas horas por dia para conciliar com o leilão. Eu por outro lado, já fiquei 100% do tempo só com o leilão. Hoje, eu tenho a empresa e tenho que conciliar com os meus leilões pessoa física. Então, eu já passei por muita coisa em termos de rotina e estruturação de rotina. E já fiz muita coisa que deu certo e muita coisa que deu errado, tá? Então, o que eu vou falar para vocês aqui, provavelmente muitos de vocês não estão vivendo 100% de leilão ainda. Quem já remata muito, muitas vezes tem um trabalho, está usando o dinheiro do trabalho para poder... criança pequena com leilão, já passei por tudo que vocês imaginaram, tá? Tem 2 meninos pequenos, já passei com bebê em casa, acordando de noite, já passei tudo que vocês possam imaginar. Já passei com bebê pequeno, trabalhando e fazendo leilão. Então, tudo que eu já vivi, me trouxe uma bagagem muito grande sobre estruturação de rotina, tá? Do que funciona e o que não funciona, tá? Isso que eu vou falar aqui para vocês. Hoje eu vivo de leilão, mas ainda assim, quando eu fiz a transição para viver de leilão, a empresa, a Smart, cresceu muito. Então, na prática, hoje eu tenho uma empresa, como se eu tivesse um trabalho, e ainda tenho que conciliar com meus leilões de pessoa física. Então, no final das contas, é quase a mesma coisa do que eu tinha 2 anos atrás, 3 anos atrás. Tá? Então, o que eu vou falar para vocês aqui, certamente vai se aplicar a 99% das pessoas que estão aqui. Né? E eu tenho 2 meninos pequenos também. Então, tudo que eu falar aqui, eu tenho certeza que a maioria de vocês também vive essa realidade. E certamente, entender isso, as limitações e como tornar o seu tempo mais eficiente, a sua rotina mais eficiente, vai fazer a diferença dentro do seu negócio. Como estruturar esse negócio. É um negócio que permite isso, conciliação, você consegue crescer nos leilões, mesmo tendo um outro trabalho. Inclusive, eu vou dar uma dica aqui para vocês. Na verdade, uma dica não. Vou trazer uma reflexão aqui que potencializa demais o seu crescimento dentro dos leilões, mas tem que ser eficiente. Se você não for eficiente no tempo que você destina aos leilões, não vai dar certo. Ou então você vai perder muito. Você poderia fazer mais resultado do que o que você está fazendo. Tá bom? Fechou? Ó, ele falou criança pequena, o papai de gêmeos. Pô, o nome já fala. Eu, papai de gêmeos. Eu que o diga, né? Então tem gêmeos, né? Legal. A Lê tá falando qual que é o primeiro passo. Calma, nós vamos falar aqui absolutamente tudo, tá bom? Beleza. Qual que é o principal índice de eficiência de quem trabalha com leilão? Tá? Veja bem. Por que eu falei trabalho? Porque envolve tempo, né? Então, não é só o investimento. Coloca capital, sai com capital. Batemos 400 pessoas. Parabéns, galera. Show de bola. Meta atingida aí. Coloca aqui para mim na interrogação as dúvidas que vocês tiverem que eu vou responder. Tá bom? Qual que é o principal índice de eficiência? Então vamos pensar no funil de leilão, tá? E muita coisa do que tem hoje na internet, eu estava até falando outro dia com o Fernando, o Fernando Tubarão. Muita coisa do que tem na internet aí, fomos nós que trouxemos aqui na Smart. Esse negócio de analisar primeiro o financeiro, depois o jurídico, isso, na verdade, claro que tinha gente que fazia isso, tinha, mas não era um conhecimento estruturado. A maioria das pessoas que ensinavam na internet sobre leilão, antes da gente entrar em 2020, eram advogados. Então eles começavam lendo o processo antes de avaliar o imóvel, porque para eles era uma dor avaliar o imóvel. Para nós não, né? Para nós sempre foi a nossa maior facilidade avaliar o imóvel.
porque a gente era auditor, trabalhávamos com avaliação de imóveis, né? Então isso tinha para nós uma maior facilidade. Então, quando a gente estruturou esse funil, de que primeiro você vê o negócio e depois você faz a gestão de risco, foi uma surpresa para muita gente, né? Então, quando começou a difundir isso, hoje todo mundo fala isso, mas na época parece básico, mas na época foi um divisor de águas, porque estruturou o funil. Estruturar o funil, etapa a etapa, é o que faz a diferença, né? É o que faz você ser eficiente. Então, pensando nesse funil, desde garimpagem, análise financeira, análise jurídica, participação de leilão, depois registro, desocupação, reforma e venda. Então, isso aqui é um funil de leilão. Olhando toda essa esteira, desde a garimpagem, que é encontrar oportunidades no site de leilão, até a venda do imóvel, qual o indicador que mede eficiência, o principal indicador que mede eficiência dessa operação, tá? E eu vou falar aqui para vocês anotem aí, que é o principal indicador que mede a eficiência de um arrematante dentro de um funil de leilão, tá? O Emerson perguntando, que pilar analisa primeiro, financeiro, mercadológico ou jurídico? Eu acredito ser o financeiro. Final das contas, financeiro e mercadológico, eles estão caminhando juntos, tá? Porque quando você decide, quando você precifica o imóvel, você já sabe quanto você pode pagar, né? Então, no final das contas, isso já está na cabeça. Depois que no tempo, isso já fica na sua cabeça. Olha, para isso aqui ter viabilidade, você nem abrir a calculadora. Para isso aqui ter viabilidade, esse imóvel tem que vender por quanto? Vende por quanto? Ah, vende por X, então eu posso pagar no máximo Y. Acabou, tá? Isso é a primeira coisa que você faz. Isso é o núcleo do negócio, é o coração do negócio. É o coração do negócio. Você está aqui para fazer negócio, né? Então, quando entra no leilão de imóvel, está fazendo um negócio. Está comprando um imóvel mais barato, vendendo. Igual o mercado faz. Ele vai lá e compra café a 10 e vende a 20. O que ele está fazendo? É um negócio. Ele comprou a 10 e vendeu a 20. A gente aqui no leilão, obviamente eu estou falando de imóvel, não é no giro que eles têm, nem no modelo de negócio que os mercados têm, mas só para trazer uma ideia para vocês, é isso. É comprar barato e vender mais caro. Não tem, isso é o coração do negócio. É para isso que você está aqui escutando essa live de leilão. É para isso, para comprar mais barato e vender mais caro. Mas todo negócio, ele tem o quê? Uma gestão de risco. Então ele tem o coração do negócio e depois você tem uma gestão de risco. Qual que é a gestão de risco do mercado? Ah, ele tem que olhar tributo, ele tem que olhar se o que ele está comprando está vencido, se ele tem que comprar, se pode ter algum problema jurídico na hora com o fornecedor, com o cliente. Isso é gestão de risco do negócio, não é o coração do negócio. O coração do negócio é comprar barato e vender mais caro. Aí ele tem todo uma análise de gestão de risco, que são outras coisas, tá? Isso é gestão de risco. Assim como no leilão também tem gestão de risco. Ah, deixa eu ver se tem possibilidade desse negócio não se concretizar. Por N motivos. Pronto, aqui é uma gestão de risco. Então, é importante entender isso. Então, o coração do negócio é precificar o imóvel. É saber por quanto você pode pagar. Sabendo todas as despesas que incorrem na compra de um imóvel, você sabe. Quando vai vender, você sabe quanto você pode pagar. Acabou. É isso aqui, tá? Basicamente é isso. Você tem um produto, você tem que comprar mais barato e vender mais caro. Beleza? Então, entendendo isso, a gente entende que o coração do negócio é saber precificar o imóvel. O coração do negócio é esse. O resto é gestão. Gestão de risco. Falando do funil, né? E aí a gente sabe que a maior dor que existe, muitas vezes, é o tempo gasto com a garimpagem. Muitas vezes, olhando imóveis e colocando imóveis dentro do seu funil, você vai fazer análise financeira, análise jurídica, até chegar na participação em leilão, imóveis que você, eventualmente, gasta muito tempo e que são maus negócios, que você poderia ter identificado previamente que são maus negócios, né? Então, o funil perfeito, ele funciona quando todos os imóveis que você analisa profundamente, análise financeira e jurídica, eles resultam em uma participação em leilão. Ou seja, você não tem descarte no meio desse funil. Você olhou no site do leiloeiro, numa análise prévia, na memória de preço, sabendo mais ou menos quanto que aquele imóvel vale, você colocou no seu funil. Depois de aprofundar, aquilo que você olhou no site de forma rápida se confirmou nas suas análises mais profundas. O funil perfeito é quando isso é 1 para 1. Cada imóvel que você coloca no funil resulta em uma participação em leilão. É idealmente 1 para 1, porque obviamente é quase impossível. Eventualmente vai ter algum descarte. Mas buscar esse 1 para 1 é o que faz o funil ser eficiente. Hoje,
o funil mais eficiente que eu conheço, né? Eu tenho um funil bastante eficiente, mas obviamente eu tenho descartes ali no meio. O funil mais eficiente que eu conheço é do Fernando Barão. Ele é praticamente 1 para 1. Quando o Fernando me manda uma oportunidade e ele fala, isso aqui vale a pena. Cara, pode olhar, investigar, que vai valer a pena. É difícil chegar a um negócio que ele mandou e no meio do caminho você olha e fala, acho que não vale a pena, acho que é descarte. É muito raro. Então, pensando nesse funil, nesse indicador de imóveis, participação em leilão dividido por imóveis garimpados, ele é o indicador mais importante quando se fala de uma estrutura de funil de leilão. Tá? E para você melhorar isso, obviamente vai ter um processo. Para você chegar nesse indicador ideal de 1 para 1, idealmente, obviamente não vai ser 1 para 1 perfeito, mas idealmente chegar nesse nível de 1 para 1. Cada imóvel que você olhou no site do leiloeiro e garimpou, ele resulta lá na frente em uma participação em leilão. Então, para chegar nesse nível, você vai ter participação em leilão, você vai ter aprender conhecimento, obviamente no início você vai gastar muito conhecimento e depois você vai desenvolver sua parte operacional observando muito do seu processo, né? Observando muito daquilo que você vai fazendo, dos descartes, das arrematações, para você começar a perceber os padrões que existem entre os imóveis, localidades, tamanho de cidade, e isso naturalmente vai construir sua memória de preço para você tomar decisões mais rápidas depois. Falando nisso, né? Então, o que eu julgo hoje, tá? E aí eu vou falar agora um pouquinho de rotina, tá? Então, vocês entenderam aqui, né? Até aqui tá tudo legal? Falei dos indicadores, falei, né, do que você, nesse começo, é normal você gastar mais tempo com conhecimento, depois com a parte operacional. Falei que leilão envolve trabalho. Falei que quem é mais eficiente é quem leva vantagem. Estou entendendo aqui aonde que eu quero chegar? Agora eu vou falar de rotina. Eu falei que envolve tempo. Então por que eu vou falar de rotina nessa live? Porque envolve tempo. Se envolver só dinheiro, eu não precisava falar de rotina. Precisava? Não precisaria falar de rotina aqui. Eu só falo de rotina aqui. Por quê? Porque envolve tempo. Envolve tempo e é um negócio. Então, se eu envolve tempo, eu preciso ter rotina. Se eu tenho rotina, eu preciso ser eficiente. Porque quanto mais eficiente eu sou, mais eu levo vantagem em relação, né? Eu consigo garimpar mais imóveis. Não vou nem falar de concorrência, porque, assim, a rigor, quem é eficiente hoje no mercado de leilão de imóvel, praticamente não tem concorrência. Um ou outro que bate ali, que você tem concorrência, mas você já consegue identificar aquilo que você vai arrematar sem concorrência, tá? Eu arrematei 7 imóveis esse ano, só teve uma disputa. 6 foram com lance único. Basicamente seguir o método, seguir o processo, que você vai ter sucesso com isso, não tem dúvida nenhuma. Bom, então quem é mais eficiente leva vantagem. Eficiente em quê? Tanto no seu funil, aí eu falei do primeiro indicador, que é o funil, que é melhorar a operação, e quanto mais imóveis você garimpar, mais resultar em participação em leilão, idealmente 1 para 1. Então a primeira coisa é se tornar eficiente na operação, mas também, aí eu vou entrar aqui no meu segundo ponto, que é também se tornar eficiente na rotina, tá? Tempo nem é dinheiro. O Jefferson falou, tempo é dinheiro. Tempo é vida, né? Tempo é vida. Tempo não é dinheiro, tempo é vida. Toda vez que você desperdiça tempo fazendo coisa que não produziu nada, resultado nenhum, nem satisfação pessoal, porque a gente pode gastar tempo fazendo coisa pra gente, né? Então, por exemplo, se eu deitar no sofá ali e ficar de boa, sem fazer nada, descansando, eu tô investindo tempo em mim, no meu descanso, no meu prazer ali de deitar, de descansar. Quando a gente se propõe a fazer um trabalho e gasta tempo e não produz nada, aí você gastou vida mesmo. Tempo é vida, né? Você deixou de ganhar dinheiro, mas na prática você deixou de viver. Viver é algo que você está fazendo. Obviamente, gente, a gente tem que ser maduro. Você não vai ser eficiente logo de cara, mas você tem que buscar isso. Você tem que se aprimorar. Você não pode se acomodar com a ineficiência. Você tem que olhar a ineficiência e procurar sempre maneiras de melhorar para que vocês tenham resultados melhores aí nos leilões. E, obviamente, tendo resultados melhores nos leilões, aí acontece o inverso. Você ganha dinheiro e compra tempo, né? Porque, obviamente, quando a gente trabalha, se você é CLT, servidor público, independente do que você seja, você está vendendo sua hora, você está vendendo sua vida. Você está vendendo tempo, tempo é vida. Então, você está vendendo vida para ganhar dinheiro. Não é assim que a gente faz quando a gente trabalha? Você está vendendo seu tempo para ganhar dinheiro, tá bom? Então,
quanto mais dinheiro você ganhar nos leilões de imóveis fazendo renda extra, é como se você estivesse recomprando o seu tempo. Porque vai chegar algum momento que você vai ter capital suficiente para viver, você vai poder parar o que você está fazendo e viver daquilo que você quiser, né? Inclusive continuar fazendo as arrematações para sustentar seu custo de vida, tá bom? Renan, estou acompanhando o imóvel da casa, depois eu vou respondendo, vai colocando um balãozinho aqui que eu vou respondendo, senão eu perco meu raciocínio aqui, tá bom? Então vamos começar agora a falar de rotina, tá? Até aqui tá tudo bem, vocês entenderam por que eu comecei com essa introdução, falei do negócio, falei do tempo, falei da eficiência, falei do indicador operacional e agora eu vou falar da questão da rotina, tá bom? O que mais funcionou para mim? E aí eu repito, eu já passei por tudo. Já foi só leilão, já foi trabalho mais leilão mais filho, empresa mais leilão mais filho, já fui tudo, tá? Tudo que você pode imaginar, eu já passei para estruturar a rotina, tá? Porque eu já passei, já tive, realmente já fui até trabalho, leilão, empresa, faculdade. Ainda estava terminando o curso de Direito na FMG. Então, já fui de tudo. Tudo que você possa imaginar. E tive que organizar minha rotina para as coisas funcionarem. Se não fosse assim, eu não tinha concluído tudo. Hoje, graças a Deus, eu consegui um progresso em todas as áreas por causa de rotina. Sem rotina, não funciona. Se você for desorganizado, as coisas não acontecem, tá? Hoje eu vivo de leilão e na prática minha ideia era viver de leilão, obviamente, fazendo minhas arrematações pessoa física, mas acabou que a nossa empresa cresceu, então hoje eu tenho uma empresa, mais leilão, ainda tenho que conciliar isso, mais 2 filhos, então no final das contas é uma grande engenharia para a gente chegar na rotina perfeita, tá? E eu venho postando muito sobre a rotina perfeita, porque no final das contas a gente precisa, além de tudo isso, negócios e família, você precisa cuidar da saúde, você precisa cuidar da espiritualidade, você precisa fazer outras áreas, desenvolver outras áreas da vida que são importantes também para a gente continuar saudável, continuar com a mente legal, né? Enfim. O que eu faço hoje que mais funciona para mim, tá? Eu tenho hábito extremamente diurno, tá? E eu vou falar até o que eu vou começar a fazer a partir de amanhã, que é uma coisa que eu não fiz ainda, já escutei muito sobre, mas eu vou começar a fazer a partir de amanhã. Então eu vou contar primeiro o que eu acredito, que eu já fiz e que deu muito certo, e vou começar a falar também o que eu vou fazer a partir de amanhã, adicionando uma técnicazinha dentro, que é muito famosa, mas que eu ainda não fiz isso nas minhas rotinas. Eu tenho um hábito muito diurno, tá? Então, para mim, funciona muito, tá? E aí eu não sei, cada um tem uma rotina, tá? Para mim, funciona muito começar as minhas rotinas, a minha vida no dia, antes de todo mundo. Isso funciona muito para mim, tá? Então, hoje, meu hábito é acordar 4h45, tá? Eu durmo cedo, durmo 9h30, mais ou menos, e acordo 4h45. E eu começo já, de imediato. Quando eu tinha uma rotina que era fora de leilão, né, quando eu era servidor público, obviamente eu não tinha como fazer nada do leilão dentro do serviço público. Eu tinha que trabalhar. Então, eu tinha que fazer toda a parte do leilão antes. Então, eu acordava 5h, 4h40, já tinha esse hábito de acordar cedo, e trabalhava com leilão 2 horas. Então, quando começava o dia de todo mundo, 8 horas da manhã, cara, eu já tinha 2 horas de garimpagem. Isso aqui era um funil, mas impressionante, tá? E, obviamente, com a habilidade que eu já tenho, eu consegui identificar muitas oportunidades muito rapidamente. Isso me dava uma vantagem competitiva muito grande, porque eu já começava o dia já com a garimpagem muito forte em cima de muitos imóveis, né? Então, obviamente, isso gera uma vantagem competitiva. Você já não começa sendo a sua vida sendo ditada por outras pessoas, né? Quando a gente começa a vida com as outras pessoas ditando o nosso ritmo, você perde muita eficiência, né? Você faz... eu gosto muito de acordar cedo. O doutor César perguntou se eu faço parte do Clube da Manhã. Na verdade, eu já faço isso tem uns 8 anos. Depois eu até li esse livro, mas eu já fazia antes de ler o livro. Eu sempre fui diurno, sempre fui de acordar cedo. Então... isso para mim foi um divisor de águas. E depois corroborando aquilo que dizia lá no Clube da Manhã, do Clube dos 5 da manhã, que na verdade muita gente confunde, né? O pessoal acha que é ficar acordando 5 da manhã e dormindo meia-noite. Não é isso. É dormir cedo, dormir 8 horas, porque de fato você precisa dormir bem. Você precisa dormir, descansar e estar bem relaxado para poder fazer as coisas do dia a dia. Não adianta você acordar 5 horas da manhã e ter dormido meia-noite. Você só vai fazer detonar o seu corpo. Né, vai acordar cansado, faz isso uma semana seguida, que
você está ferrado. Seu corpo está ferrado, você está com sono, cansado, né? E não funciona. Aí você vai perder produtividade porque seu cérebro não está na máxima eficiência. O que eu faço não é isso. O que eu faço é dormir cedo, evitar o tempo que à noite a gente fica vendo televisão, fazendo nada, enfim. Eu vou para a cama, vou dormir e acordo cedo. Então eu acordo descansado, tá? Eu acordo descansado. É simplesmente isso, tá bom? Então 5 horas, 4h45 eu acordo. Quando eu trabalhava ainda no serviço público, obviamente isso aí me impossibilitava eu tinha que fazer meus leilões antes. Então eu trabalhava nos leilões antes de ir para o trabalho. Então eu fazia de 5 às 7, tomava um café e ia para o trabalho. Então eu já tinha 2 horas de trabalho. Então isso me garantia no mínimo 2 horas de trabalho. Se tudo desse errado depois durante o dia, não deu tempo, eu tive um contratempo, eu tive que... qualquer coisa que acontecesse, né? Eu tive que trabalhar até mais tarde, enfim, uma reunião mais tarde, qualquer coisa que acontecesse, eu já tinha, de fato, feito muita coisa na minha vida. Isso é fato, né? Então já começava às 5 horas. Então hoje eu não tenho mais essa relação com o serviço público. Então naturalmente eu posso organizar um pouco minha rotina para cuidar da minha saúde na primeira hora da manhã. É o que eu faço, tá? É o que eu faço hoje, tá? Então quem pode, hoje eu posso fazer isso. Hoje eu acordo, mesma hora, 4h45, 5 horas tem um personal aqui na minha porta para a gente fazer na academia do prédio aqui, cuidar da minha saúde. Então hoje eu me dou o luxo, né, de cuidar da saúde primeiro do que qualquer coisa. Mas por quê? Porque o meu negócio é de leilão, então eu respiro leilão o dia todo. Eu não tenho mais um vínculo com o serviço público que me impede, por exemplo, de trabalhar concomitante. Então eu vou, hoje, a minha empresa é de leilão, eu faço tudo, respirar leilão, só falo de leilão o dia inteiro, então eu garimpo na minha empresa mesmo. Então eu chego na hora do trabalho e garimpo, né, e procuro minhas coisas, aquilo que eu quero fazer. Então hoje a minha rotina é assim, mas quando era no passado, eu fazia de 5 às 7, ia para o trabalho, saía do trabalho 4, 5 horas, né? Então 5 horas eu saía do trabalho, chegava em casa, fazia um lanche e concluía. Então eu separava muito, eu fazia garimpagem de manhã e de noite eu cuidava, de tarde e noite ali, eu cuidava muito de coisas que eu tinha que resolver dos imóveis. Então os imóveis arrematados, você tinha um pós, você tinha um detalhe que tinha que cuidar, você tinha que fazer isso, fazer aquilo, enfim. Então eu separava em 2 blocos, né? Separava isso em 2 blocos para que a gente... Caixão não tem gaveta. Para que a gente tivesse uma dinâmica legal, né? Desde o pré até o pós-arrematação. Mas eu sempre cuidava da garimpagem em primeiro lugar. Por quê? Por que vocês acham que a garimpagem vocês entendem e acham que ela tem que ser a primeira coisa do dia ao invés de cuidar só dos imóveis que você já arrematou ou deixar para depois, mais tarde? Por que vocês acham que eu fazia a primeira coisa do dia a garimpagem? Por que vocês imaginam isso? Por que vocês imaginam isso? Por que eu fazia? Por que eu não cuidava dos imóveis primeiro e depois fazia a garimpagem de noite? Tem algum motivo para isso, vocês acham? O que vocês acham? Também, mente fresca. Para não perder a oportunidade também. Que garimpagem é o topo do funil. Pode ter leilão às 9 também. A mente vazia. Mas não é só por isso, tá? Quando a gente fala de trabalhar a nossa rotina, tá? Existe... Você precisa ter isso na sua cabeça, porque acontece com todo mundo, tá? Nós somos movidos pela urgência. Isso acontece com todo mundo, tá? Todos nós somos movidos pela urgência. A gente, na verdade, tende a fazer o que é urgente. O que é urgente? O cara te ligou, falou que precisa da guia de TBI, não sei o quê. Ou o cara, você está precisando de resolver essa missão na posse, está precisando de fazer uma coisa. O seu sócio te ligou para resolver uma coisa urgente naquele dia sobre aquele imóvel que tem que pagar o pedreiro. Isso, naturalmente, vai ocupar espaço no seu cérebro. Isso não tem como, tá? A urgência, quando ela começa, e normalmente ela começa depois das 8 horas da manhã,
Acabou o seu dia. Você só vai ficar resolvendo coisas urgentes. Isso é natural, tá? Isso é o que vai resolver. Aquilo que tem resultado imediato. Que você tem que fazer. Não tem como, tá? Então, a urgência, ela toma muito o seu tempo e seu esforço mental. Isso não tem como fugir disso, tá? Então, qual que é a estratégia que eu sempre usava? Que aquilo que é importante e não é urgente, mas é importante, ele tem que ser feito primeiro. Então, por exemplo, a garimpagem, quando você deixa de fazer, ninguém vai te cobrar por isso. Tá, deixei de fazer hoje, amanhã eu faço, e depois eu faço, e depois eu faço. Aquilo vai virando uma procrastinação. E nosso cérebro, ele busca o conforto, ele busca a procrastinação. Aquilo que é difícil a gente não faz. Então, fazer o que é importante. O Rubens cantou a bola aqui, ó. A gente tem que fazer as coisas mais importantes no primeiro dia e depois as urgentes. É exatamente isso, né? A garimpagem é a coisa mais importante do seu negócio, mas não é urgente. Se você não fizer hoje, não vai acontecer absolutamente nada. Nada. Então, quando a gente opta por colocar a garimpagem ou essas coisas que são mais importantes no meio de uma rotina de coisas urgentes, ela simplesmente desaparece. Você não executa. Isso acontece com tudo, não é só com o leilão, não. Se você for aprender inglês, eu quero aprender inglês. Quando eu estava fazendo, estava mais intensivo em inglês. Não, estou aprendendo inglês, fazia conversação todo dia, meia hora. Que hora que eu colocava a minha conversação? De manhã. Chegava, 7h30 eu começava a minha conversação. Por quê? Porque depois que eu começasse minha rotina de trabalho, acabou. Eu ia arrumar desculpa para não fazer a conversação. Ou ia chegar cansado. Essa é a realidade. Se você quer fazer academia, quer fazer uma atividade física, quando é de noite, se você deixa para fazer de noite, a chance de você arrumar uma desculpa para não fazer é muito grande. Porque você já está cansado, você já foi inundado pelas urgências, você vai chegar com alguma demanda para você fazer de noite, e aí você vai falar assim, pô, será que eu vou na academia ou adianta essa demanda? No final das contas, aquilo vai consumir seu cérebro, vai consumir seu esforço, naturalmente você já vai chegar na academia, ou não vai fazer, ou vai chegar cansado. Isso é para mim, obviamente, avalie se isso vale para vocês. Então, o que eu faço hoje? Amanhã, 5 horas da manhã, eu estou fazendo academia. Vocês vão ver o post no Stories aí. 5 horas da manhã eu estou na academia. Porque é a primeira coisa que eu faço. Porque eu sei que se eu deixar para depois é uma coisa importante, mas não é urgente. Se eu não malhar amanhã, o que vai acontecer comigo? Nada. Eu não vou morrer porque eu não malhei amanhã. Mas no longo prazo aquilo tem um efeito importante. Então é importante para mim cuidar da minha saúde. É prioridade para mim. Mas se eu deixar aquilo contaminado pelas urgências do dia, é natural que aquilo vai ficar em segundo plano. Eu vou começar a resolver um monte de coisa, 8 horas, 9 horas, 10 horas da manhã. Vai chegar no final do dia, eu vou estar cansado, vou arrumar uma desculpa para não ir e vou acabar não fazendo. Essa é a realidade, né? Então, garimpagem é a primeira coisa que você tem que fazer no dia, tá? É a primeira coisa, porque ela não tem um resultado imediato. Ela tem um resultado imediato. Às vezes você vai garimpar um leilão para daqui 10 dias, 5 dias, 3 dias. Então você não vai chegar aqui e já ter aquela satisfação, a dopamina imediata ali de resolver um problema. Já a urgência tem isso. Quando você resolve um problema, você resolve na hora, né? Então você liga, resolveu um problema e tal. Aquilo te traz um conforto. Aquilo é gostoso. Você resolveu um problema. Nossa, risquei da meu check. Garimpagem nunca acaba. Ela não vai te trazer essa satisfação. Ela é um negócio perene. Você tem que fazer todo dia. Todo dia você está olhando imóvel, tá? Então, a primeira coisa que eu faço é isso. Segunda coisa, né? Então, essa questão de priorizar, né, é importante em relação ao urgente, e isso tudo faz sentido quando você analisa essa questão das rotinas da manhã. Quando você está na rotina da manhã e começa o seu dia fazendo as coisas importantes, quer dizer que ninguém define as suas prioridades, você que define as suas prioridades. Se você é um cara que acorda tarde, você já vai acordar com outras pessoas definindo a sua prioridade. Sinceramente, é assim que acontece. Se você acorda 10 horas da manhã, você já acorda seu WhatsApp. Tá cheio de um monte de gente mandando mensagem para você, com um monte de coisa para fazer. A pessoa tá ditando o ritmo da sua vida. Dali para frente, você não consegue fazer o que é importante mais, só o que é urgente. Essa é a grande realidade, né? Então, organizar o seu dia. Se você é uma pessoa mais noturna, então, pelo menos, não, Renan, eu não consigo acordar cedo. Para mim, não funciona. Então, organize o seu dia
para você antecipar o dia seguinte na noite. Para você já começar na noite à frente de quem vai acordar no outro dia. O que é muito difícil, porque normalmente na noite a gente acaba fazendo aquilo que são sobras do dia que você não terminou, né? Então a urgência acaba tomando conta da sua noite também. O que eu recomendo para vocês? Então, garimpagem e concluir operações à noite. Se você ainda não rematou nada, você vai trabalhar mais ainda na garimpagem à noite. Renan, mas e aí, cara? A gente não estuda mais, né? Depois de um certo tempo, e obviamente no início você vai gastar mais tempo com o estudo. Então tudo que eu estou falando aqui, para quem é da turma 31, turma 30, que ainda está, né, estudando mais pesado, né? Embora muita gente da turma 30 esteja aí já arrematando bastante, mesmo, né, vocês que estão já há mais tempo nos leilões, vocês têm que estudar, né? Você tem que estudar, você tem que continuar se aprimorando, né? E aí, já vou dar uma dica aqui para vocês. Todo dia, 12h37, nós fazemos lives aqui, tá? E eu estudo para essas lives. A gente traz conhecimento, traz coisas novas, assuntos muitas vezes de vários ramos aqui. Então, separe um tempinho, podcast, coisa legal, né? Dentro do SmartCast lá tem podcast pra caramba, você pode escutar dirigindo, escutar lavando louça, escutar fazendo qualquer coisa, limpando banheiro, arrumando a casa. Você pode usar os podcasts, por exemplo, para você continuar se aprimorando, aprendendo e, obviamente, melhorando o seu entendimento sobre o negócio, né? Porque, no final das contas, não basta a sua operação. Então, naturalmente, quando você vai se desenvolvendo operacionalmente, você vai gastando menos tempo com o estudo, mas você não pode zerar o estudo. Você tem que continuar sempre, né, estudando e colocando o estudo em algum momento da sua rotina para você continuar se aprimorando. O Jefferson falou aí, para mim não tem rotina, já que trabalho dia e noite, mas estou na 31. Cara, eu também trabalhava, eu falei aqui para vocês. Trabalho, empresa, leilão na minha pessoa física, fazia faculdade e tinha 2 crianças pequenas. É isso aí. A vida não é mais fácil, né? A vida não é mais fácil para ninguém, não. Às vezes a gente acha que só a nossa vida que é difícil. Não estou dizendo que a sua vida é fácil. Sua vida é difícil. Mas tem N pessoas que estão com a vida tão difícil quanto a sua e prosperaram, né? Então, para isso você está na T31. Eu até admiro. Parabéns, cara, pela decisão. É uma decisão importante que você tomou na sua vida. De entrar para uma turma 31, de se esforçar para poder sair dessa corrida dos ratos. Essa é a realidade, né? Porque se a gente não fizer nada, obviamente você vai continuar nisso aí até Deus sabe quando, até morrer, né? Então você está dando um passo importante. Mas estou dizendo o seguinte, não olhe para você com pena. Nossa, coitado de mim, que eu trabalho dia e noite, para mim é difícil. Não. Reorganize sua rotina, encontre um horário aqui depois do almoço. Eu sei que é cansativo, é difícil, mas é assim que as coisas funcionam. Nada vem fácil na vida. Nada vem fácil na vida. Se você não fizer fazer mais e se esforçar, encontrar buracos na sua rotina para poder construir um negócio em outra área, não vai cair nada do céu. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Tá? O Célio Andrade está falando que as legislações mudam. Leilão muda pouco, tá? Mudou. O último recente foi o marco de garantias, mas mudou pouco para o arrematante. Não muda tanto assim, não. E uma técnica, tá? Que eu sempre usava, tá? E eu sempre uso, na verdade, né? Para mim, faz muito sentido, tá? Às vezes, a gente não encontra a força e a energia para fazer as coisas. Por quê? A gente está preso na realidade atual. Então você está preso, você só consegue enxergar o que você já faz. Você não consegue enxergar o potencial que você tem lá na frente, visualizar aquilo que você tem na frente. Muita gente acha, que bobagem, usar visualização, imaginar as coisas lá na frente. Gente, tudo que acontece no mundo, primeiro ele nasceu na cabeça de alguém. Tudo que você imaginar, uma ideia, o telefone que você está assistindo aí, ó, seja um Samsung, um iPhone, um Motorola, antes desse telefone existir, ele nasceu na cabeça de alguém. Alguém pensou isso e ele realizou. É isso. Tudo que acontece no mundo, ele nasceu na cabeça de alguém primeiro. Então, se você quer ter uma vida lá na frente, próspera,
que você tenha mais tempo, mais qualidade de vida, possa ficar mais com a família, mais dinheiro, ganhando dinheiro com o leilão, você primeiro precisa visualizar isso. Se você nem você visualiza isso, como que você vai conseguir atingir? Tem que nascer primeiro na cabeça de alguém. Primeiro tem que nascer na sua cabeça. Primeiro você tem que já visualizar você lá na frente, no dia que você tiver mais difícil, colocar de noite, você sentar, deitar a cabeça no travesseiro, cansado. Porque é assim que é mesmo. Você está cansado, trabalhou, tem que chegar, ainda tem que olhar leilão, tem que estudar um pouco mais. O dia que você colocar, fala assim, cara, para e reflita, cara. Nossa, cara, imagina na hora que eu pegar 3 imóveis, cada um me dando 150 mil de lucro, eu vou ganhar 450 mil de lucro. Isso equivale a quase 40 mil de salário. Hoje eu ganho 10 mil, 4 vezes meu salário. Cara, começa a imaginar isso. Se primeiro não desejar e nascer na sua cabeça, vai nascer na cabeça de quem? Né? Vocês concordam comigo? Então, estruturar a rotina, ela passa também por retroalimentar essa vontade. Todo dia, hoje eu estou aqui ansioso para segunda-feira. Aquilo tem que ser é o que a gente chama de, é o que o Napoleão Hill chamava de desejo ardente, né? E que a gente usa muito essa estrutura dentro da mentoria. Se você não tem o desejo ardente, não tem aquela vontade, não consegue visualizar aquilo já acontecendo, a ponto de tem coisas que eu visualizo que é como se eu sentisse hoje, minha pele até arrepia. Eu já consigo visualizar as coisas acontecendo. Então, colocar essa etapa na sua rotina também, nos momentos de dificuldade, desde acordar cedo, fazer as coisas, o importante antes do urgente, separar um tempo depois do almoço ali, assista as lives do meio-dia 37 e, ao final do dia, retroalimentar isso com visualização, colocar isso, aquela vontade, aquele dia até a ponto de você sentir como se fosse hoje. Você olha, você visualiza aquilo e aquilo se torna tão presente que parece que está acontecendo hoje. E aquilo faz você acordar no outro dia, novamente animado, fazendo as coisas acontecer. É desse jeito. É assim que acontece. Ah, Renan, como que é isso que acontece? Cara, aconteceu comigo. Eu não estou contando de ninguém, não. Estou contando o que aconteceu comigo, né? Isso aconteceu com um cara que era pobre, filho de manicure, filho de um vendedor de loja, deficiente físico, quebrado, quase despejado, e que hoje é um dos maiores investidores de leilão do país. Eu estou falando o que aconteceu comigo, não estou contando a história de alguém que eu li um livro que contou isso. Cara, eu estou falando o que aconteceu comigo. Todo dia de noite eu acordava no outro dia como se fosse o último dia da minha vida, para fazer a diferença. Então, quando a gente tem uma dificuldade, o tempo é escasso, aquilo está difícil, tem que organizar. Claro que não adianta só mentalizar. Tem que colocar a estrutura da rotina para funcionar. Né? Não adianta ficar só pensando e não fazer nada. Isso não existe. Mentalizar e não fazer nada. Mentalizar é para fazer com que o seu cérebro trabalhe para a sua rotina. Então é uma estrutura. Você vai visualizar para você sentir aquilo no presente e acordar cada dia mais animado. Cada dia mais com vontade de fazer aquilo rodar. Né? Então isso funciona muito. Agora, tem que ter uma rotina estruturada para poder as coisas acontecerem. E é o que eu estou falando para vocês. Não adianta você dormir, cara, ficar gastando 3 horas com TikTok, gastando não sei o que, vendo vídeo na internet, olhando coisas aleatórias. O cara está mexendo com leilão, está mexendo com Bitcoin, está mexendo com ação. Cara, se você está olhando esse tanto de coisa, você está confuso. Primeira coisa, você está confuso. Cara, você vai mexer com... eu acredito que Bitcoin vai subir. Então, mexe só com Bitcoin. Larga leilão para lá. Não, o cara quer mexer com leilão, Bitcoin, ação, quer montar uma franquia. Cara, não dá. Né? Primeira coisa que eu aprendi é que se você não tiver foco, cara, escolhe uma coisa e vai. Vai até dar certo. Não é vai para ver se vai dar certo. Vai até dar certo, que vai dar certo. Não tem dúvida nenhuma que leilão dá dinheiro. Vocês estão vendo aí, ó. Cristalino. Você vai lá no YouTube, tem centenas de entrevistas de gente ganhando dinheiro com leilão. Então não é só nós que estamos ganhando dinheiro, não. Todo mundo que está lá nas entrevistas lá está ganhando dinheiro. Um monte de gente ganhando dinheiro. Então não tem dúvida que dá certo. Agora, você precisa focar nesse negócio. Não adianta você querer focar ao mesmo tempo, tá olhando franquia, tá olhando Bitcoin, tá olhando, sei lá, escambau, tá olhando qualquer coisa e atirando para todo lado. Aí não vai dar certo mesmo, não, mano. Se a gente não focar numa coisa só e fazer aquilo até dar certo, não vai dar certo. Essa é a realidade.
né? Deixa eu ver aqui, Renan, garimpagem por TI em seguida a sua? Você falando usando inteligência artificial, isso aí? De jeito nenhum, tá? Eu garimpo na munheca mesmo, tá, gente? Eu não tenho... até tô desenvolvendo algumas coisinhas para melhorar, mas assim, tenho minhas dúvidas se vai dar certo. E eu sou mais a moda antiga mesmo, eu sou mais de bater o olho, desenvolver memória de preço e escolher aquilo que para mim faz sentido. Então, às vezes, porque média de preço, negócio de pegando oferta no Zap, compara coisa laranja com banana, não dá, né? Isso aí no final das contas acaba dando mais trabalho. Você vai pegar a média do bairro, mas pô, o bairro tem uma variação tão grande, tem casa melhor, a média pega imóvel que não é comparável, compara laranja com banana, no final das contas acaba virando uma garimpagem que é lixo, mesma coisa de jogar no lixo. Então eu sou mais da linha de olhar mesmo, bater o olho um a um e dando uma olhada, tá? E vendo, identificando aquilo que é meu padrão. Monopólio, gente, viaja não, Núbia. Monopólio, viaja não, tá? Não existe monopólio em leilão, leilão é público. Tem fraude, aquela fraude que aconteceu no Rio Grande do Sul ali, que tava juiz indicando leiloeiro, aquilo ali é um caso isolado e deu cadeia pro cara. Então, tanto é um caso isolado que virou notícia. Se fosse um negócio recorrente, não virava notícia, né? Bom, uma das coisas que eu quero fazer, tá? E que eu não fazia até hoje, tá? Eu tenho uma dificuldade, isso é da minha cabeça. Aí é o lado ruim. Se sua cabeça funciona a todo momento, né, pensando em ideias, coisas, quer fazer as coisas, acaba que às vezes isso é até prejudicial no foco, tá? Eu já vi falar dessa estratégia, mas nunca usei, nem para estudar para concurso, na época eu estudava para concurso. Eu nunca usei essa estratégia, que é a estratégia lá do Pomodoro, que é você fazer blocos de 25 minutos, tá? Então, por exemplo, vou garimpar 25 minutos, paro, tomo café, limpo a cabeça, volto para vir mais 25 minutos, ao invés de fazer 2 horas seguidas, né? Que é o que eu sempre fiz, né? Então, a Núbia tá confundindo o negócio aí, ela tá falando negócio do grupo de leiloeiro, não tem nada a ver. Enfim, técnica do Pomodoro. Quem aqui já usou essa técnica do Pomodoro? Quem aqui já usou essa técnica do Pomodoro? De separar em blocos de 25 minutos. Eu nunca usei, eu já sei dessa técnica, essa técnica é antiga. Mas eu nunca usei, eu quero começar a usar a partir de amanhã. Porque no final das contas a cabeça fica muito pensando em N coisas, e se você não tiver um foco ali num sprint de 25 minutos, 30 minutos, você acaba realmente perdendo eficiência do seu processo. E para mim tudo é eficiência, é gerir o tempo, colocar o tempo a seu favor, né? Um recurso escasso que você precisa ser o mais eficiente possível. A partir de amanhã eu quero já usar na minha rotina Pomodoro. Eu até falei para vocês, né? Eu vou usar a partir de amanhã, vou ver se vai dar certo. Aí ele falou que nunca curtiu. Bom para dividir tarefa importante, eu já uso, é muito eficiente, sempre fui com 2 horas, nunca usou, sempre fico 2 horas também em cima do estudo. Eu sempre fui assim, tá? Eu sempre fiquei direto, desde a época de estudante para concurso. Então, para mim, ainda é uma novidade, eu vou ver se funciona mesmo, se vai dar certo, tá bom? Mas, vou falar um pouquinho de como é que é a minha rotina hoje, né? Então mudou um pouco, obviamente. Hoje eu tenho uma empresa, de leilões, né, que cuida de N coisas, desde a própria mentoria do EZA, desde intermediação da caixa, desde venda de imóvel, né? Então, obviamente, tem uma estrutura grande na Smart, né? A Smart hoje é uma empresa, graças a Deus, numa crescente muito grande. Então, os meus leilões de PF, eles voltaram à estaca anterior, que eu tinha que conciliar com o meu trabalho na época, quando eu era servidor público, agora eu tenho que conciliar com a Smart Empresa, né? Então, a diferença é que a Smart Empresa, ela só mexe com o leilão. Então, de certa forma, tem uma sinergia, né? Então, por mais que a mesma hora que eu tô ajudando um aluno, eu tô fazendo uma garimpagem, já vira conteúdo para os alunos também. Então, por exemplo, amanhã eu vou garimpar provavelmente de 8 até as 11h30, até as 11. Normalmente 3 horas eu vou separar. Nesse meio tempo, eu tô mentorando também os tubarões. Então, eu vou abrindo os grupos lá, vou entrando, vou comentando, vou ajudando os tubarões e tal. Então, de 8 às 11 eu tô lá. E nesse momento eu tô garimpando também. Então, se eu encontrar uma coisa legal, eu até mando para os tubarões, olha que coisa legal. O que vocês acham desse negócio? Então, isso facilita, obviamente, né? Uma sinergia entre as coisas. Diferentemente de quem, por exemplo, é servidor público e está mexendo com leilão,
ou quem trabalha no setor privado, que não tem nada a ver com imóvel, não tem sinergia. Então ele tem que fazer num bloco separado, né? Então isso dificulta um pouco mais. Isso facilitou para mim hoje o fato de eu ter uma empresa que é de leilões. Então, naturalmente, né, que respira leilão o dia inteiro, 24 horas por dia, naturalmente isso facilita a minha vida. Amanhã mesmo eu vou separar alguns imóveis aqui de garimpagem e vai gerar exercício lá, tanto para os DZA, para os tubarões, né, para que a gente consiga fazer, né, melhorar lá a percepção deles do mercado. O Rodrigo falou que tá garimpando todo final de semana e tá difícil. É treino, Rodrigo. Sinceramente, é treino, cara. Não se iluda, não se apegue a comentário de concorrência. Cara, não tem. Claro que tem, obviamente. Não estou falando que não tem concorrência. Nas grandes centros tem muita e tal. Mas, assim, no final das contas, assim, a facilidade de originar negócio está com a capacidade sua de perceber os negócios, né? Então, vocês, hoje, talvez não encontram um negócio porque ainda vocês não estão com o olho treinado. Isso faz parte. É do negócio, né? É do negócio. Muitas vezes as pessoas desistem antes de dar certo. É aquilo que eu falei, né? Vocês desistem antes de dar certo. Então, o que acontece, pessoa? Ela fica ali uma semana, 2 semanas e fala, cara, agora não deu certo, eu vou fazer outra coisa. Vou comprar uma franquia. Desiste antes das coisas darem certo. Então, leilão, eu vou te falar, fica 6 meses com a disciplina foda, garimpando, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Mas o problema é que as pessoas desistem antes do negócio dar certo. Aí não tem como. E é um negócio que vai mudar a vida deles. Das pessoas. Leilão, um leilão certo equivale a 1 ano de salário. Mas a pessoa desiste antes do negócio dar certo. Essa é a grande sacada. E não é do leilão, não, de qualquer negócio, né? Você não vai fazer uma arrematação top com 2 semanas. Gente, eu tô aqui há 8 anos no mercado. Óbvio que eu tenho mais experiência. Não tem como ter 8 anos de experiência e estar 8 anos no mercado. Né? Então, óbvio que eu tenho mais experiência que vocês. É óbvio que eu olho mais o imóvel, eu consigo identificar melhores oportunidades. Isso é normal. E se você continuar fazendo todo dia o que você está fazendo, você também vai ser assim. Entendeu? Então, não desistir antes das coisas darem certo, que é o que acontece com a maioria. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu só pegar aqui. Deixa eu pegar umas perguntas aqui. Você busca mais imóveis na sua cidade? Não. Hoje, praticamente, eu não pego nenhum imóvel em Belo Horizonte. Poucos imóveis aqui que são imóveis do tipo que eu arremato hoje, que são casas. A maioria que, às vezes, quando surge um apartamento numa região nobre, e aí é disputa por moradia. Difícil. De manhã produz melhor. A Reni falou. O FMG, uai, você é de Minas? Mineiro, uai, sou de BH, Belo Horizonte. Fiz minha primeira graduação de administração na PUC, Minas, aqui no Coração Carístico, e a segunda agora de Direito na FMG. Renan, uma dica, por gentileza, para produtividade, conta da garimpagem, análise e viabilidade. Uma dica no início você vai gastar muito tempo e vai perder muito tempo. Normal. Mas aprenda com os erros que você está cometendo. O que acontece é que muita gente não aprende com os erros que está cometendo. Errei, estou gastando tempo. Peraí, por que eu estou errando? Peraí, o que eu estou garimpando aqui? Esse tipo de imóvel nessa região eu descartei porque ele vale menos do que eu achei que valia. Mas quanto que vale? Então esse tipo de casa nessa região vale X. E essa cidade tem quantos mil habitantes? Tem 200 mil. Aí na hora que você olha uma cidade de 200 mil habitantes, você fala, mas eu tinha aquela cidade de 200 mil habitantes, valia Y. Agora, então é mais ou menos parecido. Então, é começar a aprender com os próprios erros. Se você não começar a aprender com os próprios erros, você vai sempre ser ineficiente nas garimpagens, tá? Então, isso o que eu dou de dica aprenda com o seu próprio processo. Use seu próprio processo para gerar uma inteligência para você. E, obviamente, isso vai fazer diferença lá na frente. Caso arremate em outro estado, é necessário acompanhar as melhorias para vender futuramente? Não. Dá para fazer tudo à distância. Absolutamente tudo à distância. Gente, eu sei desse GT, tá? Esse GT o PE gravou um vídeo. Tá lá no nosso vídeo sobre esse GT que foi criado.
com 5 leiloeiros, aquela coisa toda e tal. Mas não tem nada a ver com o que foi falado aí do que é o objetivo do GT. Claro que aqui no Brasil a gente não sabe o que pode virar o GT, para onde pode caminhar. Mas cuidado também com notícias espalhafatosas, que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Tem esse GT que foi criado, isso o Pierre já deu essa notícia, depois procurem no feed da Smart, tem lá, são umas 2 semanas já que esse GT foi criado. Foi, na verdade, anunciado, não sei se foi criado na época que o Pierre fez o vídeo, mas ele já tinha sido anunciado já umas 2 semanas atrás, então não é novidade não. Qual a maior diferença na produtividade pós-início de atividade física? Aí, quem já leu aqui aquele livro, O Poder do Hábito? Quem já leu esse livro, O Poder do Hábito? Comenta aqui para mim. O Poder do Hábito. Sensacional. Quem já leu? Coloca aí para mim. Quem já leu aquele livro, O Poder do Hábito? Coloca aí para mim, gente. Ninguém leu esse livro? Ó, a Rita, a Valéria, já leu, Rosana, o Luiz Otávio, a Ingrid. Muito bom. Nesse livro, eu vou trazer uma parte dele aqui que ele fala sobre o hábito angular, né? São hábitos que eles puxam outros hábitos, tá? O hábito de fazer atividade física de manhã, ele naturalmente ele garante, ou melhor, ele estimula que você faça outros hábitos, cuide de outros hábitos ao longo do dia, tá? Então, por exemplo, é natural que quando você faz uma atividade física de manhã, e obviamente teve um esforço para isso, né? Você foi de manhã, acordou cedo, né? Então acordar cedo é um hábito angular. Quando você acorda cedo e principalmente combina isso com atividade física pela manhã, ele naturalmente ele já atrai o hábito da alimentação. Você não vai chegar no almoço e comer um prato de lasanha. Você não vai. Poxa, você acordou cedo, cuidou da sua saúde, aí você vai chegar no almoço e vai comer uma lasanha? Não vai. Então, tem hábitos que eles puxam outros hábitos, né? Que são hábitos angulares. O hábito de fazer atividade física pela manhã, acordar cedo e fazer atividade física pela manhã, ele naturalmente puxa outros hábitos, né? Então, ele puxa um hábito também acaba melhorando sua eficiência no trabalho, acaba melhorando sua produtividade, enfim, ele vai puxando outras coisas. Por isso que começar o dia com bons hábitos é o segredo para você terminar o dia fazendo aquilo que você se propôs a fazer. Quando você começa o dia mal, a chance do seu dia ser ruim, ou você não fazer nada do que você, ou parte só do que você programou, é muito grande. Quanto melhor são os seus hábitos pela manhã, os primeiros hábitos, maior a chance desses hábitos puxarem outros bons hábitos ao longo do dia, tá? Então, leia O Poder do Hábito, tem um gay que citou que hábitos atômicos, né? Vou até ler depois. Você falou que é melhor, vou até comprar esse livro. Hábito atômico. Eu gosto muito de entender essa questão dos hábitos, que para mim é a chave do sucesso. Desejo ardente, visualizar e colocar isso combinado com bons hábitos. Não tem nada que segura. Ninguém, tá? Hábito bom. Desejo ardente, vontade real de fazer aquilo acontecer. E a capacidade de trazer do futuro para o presente através das visualizações, isso para mim Eu vejo, por exemplo, coisas na Smart que já me arrepia hoje. Fala, cara, isso vai acontecer. E eu vou, cara, aquilo vai acontecer, eu já sinto como se fosse hoje. Então eu acordo amanhã fazendo algo que nem aconteceu ainda, mas como se estivesse acontecendo. Exercendo aquilo que é preciso fazer para que os resultados aconteçam, né? Deixa eu ver aqui. A última aqui. Ao aprofundar, né? Ao aprofundar os imóveis garimpados, como identificar de maneira eficiente se a casa fica em uma área que pode ter inundações, lugares perigosos e outros temas específicos que fazem o imóvel não valer tanto. Quanto se avaliou? Pela memória e preço até planeamento de ofertas. Cara, isso aí é Google, né? Google, ligar para um corretor, até ChatGPT te dá essa informação. Se é área de alegamento, né? Independente disso, você pode ter surpresa, óbvio, né? Não ser uma área de alagamento é acontecer. Mas é informação de ChatGPT, né? Google, você vai conseguir olhar se tem rio perto, se não tem, liga para o corretor, pergunta, aí alaga ou não alaga?
Muitas vezes até na imagem do imóvel, teve um imóvel que estava outro dia em leilão, que eu estava garimpando, que eu vi a marca da água na parede. Então eu estava lá no leilão, tipo, coisa, tinha acontecido uma inundação lá, porque ficou a marca, a foto que foi tirada, tinha a marca da água assim na parede. Mas assim, essa informação é mais simples de pegar, né? Então essa informação aí não tem muito segredo não. Google, até ChatGPT vai te ajudar nisso e ligar para corretor, formação de campo. Galera, fechou? O que vocês acharam desse conteúdo aqui? Vocês gostaram? Para mim, isso é mais importante até do que aprender leilão. Porque aprender leilão, cara, você vai aprender. Você vai entrar para a mentoria do Zero Arrematação, é a melhor mentoria do mercado, reconhecida pelo MEC, metodologia que funciona, tem mais de 31 turmas, né? Ou seja, já é um método testado, o método já produziu milhares de arrematantes. Você vai no YouTube, tem dezenas, centenas de lives mostrando pessoas ganhando dinheiro e eles contando as histórias deles. Então, isso aí está testado. Você é só aplicar. Mas se você não pegar esse conhecimento e encaixar na sua rotina, não funciona. Essa é a realidade, não funciona. Então não adianta nada você ter a metodologia, o conhecimento, tudo à disposição, se isso não entrar a força na sua rotina. Se isso não for, de fato, uma prioridade para você, você colocar isso na sua rotina para fazer a diferença. Se isso não acontecer, você pode ter a melhor metodologia do mundo, não vai funcionar. Essa é a realidade, não vai funcionar. Né? Então, primeira coisa que vocês têm que ter é encaixar isso tudo aqui dentro da sua rotina. Então a primeira coisa que você tem que olhar para dentro. Não adianta nada eu te oferecer tudo que eu ofereço e isso não entrar de alguma forma na sua rotina. Se não entrar na sua rotina, não vai funcionar. E aí eu falo da rotina perfeita. Se você não desenhar essa rotina perfeita e todo dia, né? Porque a gente fica falando muito de metas, né? Ah, minha meta anual é fazer não sei o quê, é perder 25 quilos, é ir para não sei o quê, viajar 5 vezes, é ganhar 1 milhão. Todo mundo fala de metas. Mas ninguém pensa em como fazer para essas metas acontecerem. Ou seja, como a minha rotina vai servir às minhas metas. Ou vai ser um pilar para eu alcançar minhas metas. Ninguém fala disso. Então, o que a gente precisa fazer primeiro? Olhar para a rotina. Você pode ter a melhor mentoria, o melhor mentor, o melhor conhecimento, as melhores ferramentas. Você pode ter tudo. Dinheiro, tempo. Se a sua rotina não servir às suas metas, não vai ter como, as coisas não vão acontecer. Então a primeira coisa é olhar para a rotina perfeita. Eu falo isso nos stories, né? Amanhã eu vou estar lá. Qual que é a minha rotina perfeita hoje? É acordar. Olha a minha rotina perfeita. Vou falar qual que é a minha rotina perfeita. Tá? O que eu busco todo dia. Todo dia eu acordo para ter isso. Renan, você atinge sempre a sua rotina perfeita? Às vezes não. Às vezes não. Às vezes, teve um dia que aconteceu alguma coisa, mas todo dia eu acordo buscando essa rotina perfeita. O que é a minha rotina perfeita? Olha só, para mim, tá? Cada um tem sua rotina. O que é a minha rotina perfeita? Hoje, acordar às 4h45, fazer minha academia até mais ou menos 6 horas, voltar, não mexer no celular, nada, zero, voltar, ler um livro até 6h30, preparar o café dos meus filhos que levantam às 7 horas, então eu faço café, faço ovo, faço um mistinho deles, coloco na mesa, ter um momento com eles, eles acordam, fico com eles, coloco na mesa, tudo bonitinho, até tomar um café com eles, ficar até umas 7h40 mais ou menos com eles. Aí eu vou tomar banho, essa é a minha rotina perfeita, vou tomar banho, tomo banho, tranquilo, com calma, tomei o café com calma, sem mexer no celular, já fiz uma leitura, que é uma coisa também que vai ficando ao longo do dia, você não faz, né? Então, já fiz academia, já fiz minha leitura, já fiquei com meus filhos, fiz o café para eles, que é uma coisa que eu gosto de fazer, beleza. Tomei meu banho tranquilo, com calma, tomei meu banho, 8h10, já pego meu carro, chego 8h30 na Smart, 8h30 na Smart, primeira coisa que eu vou fazer, olho, detalhes que estão acontecendo, abro, né? Essa é a minha rotina, perfeita. Abro o grupo dos tubarões, vejo tudo que estão demandando lá no grupo dos tubarões, vou olhar o Smart App para ver o que eles garimparam, que é o grupo que a gente tem um acompanhamento mais próximo, vou fazer a garimpagem, vou ver o que eles estão garimpando, vou acertar até 11 horas, e nesse meio tempo também vou garimpando imóveis para mim. Então essa é a minha rotina perfeita hoje. É o que eu busco todo dia. É chegar, olhar, vou garimpar imóveis para mim, vou mentorar, vou fazer minhas coisas, beleza, saio para almoçar com calma, volto 12h30, faço a live do 12h37, ou eu, ou Pedro Pierre, a gente reveza, e na parte da tarde,
vou escrever conteúdos, vou cuidar dos meus imóveis, vou fazer alguma coisa operacional que tem na Smart. Então, essa é a minha rotina. Saio 5 horas, 5 horas da Smart eu saio, vou pegar meu filho na escola, isso eu faço todo dia, faço questão de pegar ele todo dia na escola, pego ele na escola, chego em casa, olha só, trabalhei 8 horas, trabalhei, já fiz academia, já li livro, já fiquei com meu filho, já fiz café para eles, já trabalhei, fiz tudo que eu tinha que fazer dentro da Smart, saí, peguei meu filho, volto, ajudo na rotina de noite, eu e minha esposa, né, são 2, né, então cada um pega um, ajuda na rotina dos filhos. 8 horas eu fico disponível, às vezes, para dar uma aula na Smart. Tem, das mentorias eu dou 8 horas. Então, essa é a minha rotina hoje. Até, normalmente, segundas-feiras, minha rotina, minha mentoria vai até 11h30, meia-noite. E, nos outros dias, normalmente eu fico de 8 até as 9, 9h30. Então, essa é a rotina perfeita. Todo dia eu busco isso. Tem dia que vai dar certo? Tem dia que vai dar certo. Tem dia que eu vou perder talvez um pouquinho. Pô, podia ter feito mais aqui, podia ter feito mais ali. Mas essa é a minha rotina hoje, né? Então, essa é a minha rotina perfeita. Então, todo dia eu acordo buscando atingir essa rotina perfeita. Porque essa rotina, ela serve aos meus objetivos. Quais são os meus objetivos? Fazer X arrematações, lucrar com imóveis na minha pessoa física X milhões, fazer arrematações na PJ, no fundo imobiliário, intermediar mais de 3 mil imóveis na Caixa Econômica. Então, tudo isso, veja, a minha rotina serve aos meus objetivos. Não é os objetivos ao vento. Eu traço os objetivos, mas eu tenho que chegar aqui e buscar minha rotina perfeita, minhas micro vitórias diárias. Né? Micro vitórias diárias é que fazem a gente alcançar os objetivos lá na frente. Então, basicamente, é assim que hoje eu enxergo as coisas. Cada dia é uma micro vitória. Amanhã você traça seu dia. Chega agora, acabou essa live, o que você faz? Cara, o que é minha rotina perfeita? Reflita. Você tem esposa, tem marido? Cara, o que seria legal dentro da minha rotina? Cara, isso é sua meta. A sua rotina é sua meta. Você vai ter, todo dia, você vai lutar para atingir aquela rotina que você busca. Aquilo que é. E aquilo não vai mudar ao longo do tempo. Normalmente se mantém ao longo do tempo. Então é uma meta que ela é perene, né? Minha rotina, meu objetivo é atingir essa rotina. Todo dia você vai trabalhar para atingir essa rotina. Né? Todo dia. Todo dia você vai lá trabalhando para poder alcançar. E essa rotina, todo dia sendo feita, vai fazer com que você alcance suas metas no final do ano. Não tem segredo não, gente. É isso aí. Tá bom? Ó, valeu, galera. Obrigado aí. Tamo junto. Uma boa semana para vocês. E que todos nós, amanhã, alcancemos aí a nossa rotina perfeita. Desenhe a rotina perfeita de vocês. E eu vou compartilhando um pouco nos stories lá como é que tem sido minha rotina e se eu tenho alcançado a minha rotina perfeita dia após dia, tá bom? Valeu, galera. Brigadão aí, tamo junto. Um abraço.